Fala, meu povo, estamos aqui para dar continuidade àquela nossa série sobre Antônio Marinho do Nascimento, o rei dos cantadores. No último episódio de nossa série, a gente falou um pouco de Marinho enquanto cantador de viola, enquanto mestre do improviso, enquanto um grande baluarte da cultura oralizada. Mas inclusive para quebrar aquele tabu de que ele seria analfabeto, claro, ele não tinha estudos profundos e assim por diante, estudou pouco. No entanto, como a gente viu, gostava de ficar lendo o dicionário, de buscar conhecimento, como aliás tem sido essa a prática da maioria dos cantadores de viola, né? De se informar e, informando-se, né, conseguir cantar os mais variados temas. Para todo efeito, para quebrar esse tabu, este episódio 3 será voltado às obras escritas de Antônio Marinho. Então esse vídeo pode ficar um pouco longo, né, porque a gente não tem como passar por algumas estrofes sem parar para comentar um pouco, né, da profundidade de Marinho escrevendo. Ele era grande, gigante, profundo, rápido no improviso, cantando de improviso, né, claro. Agora, escrevendo, ele não era menos do que foi cantando, né? Então, nós vamos nos dedicar agora com muita clareza, não é, a essas obras escritas de Antônio Marinho do Nascimento. Lembrando que o ponto central, né, vamos dizer assim, a espinha dorsal dessa nossa série, ela foi retirada do livro de Aleixo Filho, né, vou deixar a capa aqui para vocês, sobre Antônio Marinho do Nascimento, um livro, inclusive, muito antigo, que eu só vim saber da existência há bem pouco tempo, diga-se de passagem, mas um livro que os apologistas da cantoria já gostavam muito, né? E ele, inclusive, diz que começou a se interessar por cantoria, por poesia de viola, e na concepção dele, Marinho era um dos grandes, né? Um dos maiores cantadores, cotado, inclusive, como o rei dos cantadores, né? Mas algumas coisas a gente vai ver aqui, e que são muito interessantes. Eu estou com a minha cola de sempre, retirada do livro de Aleixo, e alguns estilos da cantoria. No último vídeo eu falava do mote de uma linha só. Aqui eu vou falar do mote de 4 linhas. Dava-se uma quadra e o cantador ia improvisando em cima dessas 4 linhas que foram dadas. Deram a Marinho o mote: triste durmo, acordo triste, uma linha. Triste está meu coração, 2 linhas. Peço auxílio ao que possui, 3 linhas, que me dê consolação, 4 linhas. Então ele tinha que se virar para improvisar alguma coisa nessas 4 linhas. É uma atividade que não é muito tranquila, muito simples, tem lá a sua dificuldade. E então Marinho escreve as seguintes letras: as próprias luzes da aurora não me trazem alegria, antes conserva a agonia que anualmente mora. Somente a tristeza adora o viver que em mim existe. Não há prazer que conquiste a pena que me domina, já que esta foi minha sina. Triste durmo e acordo triste. Primeira linha, gigante. Ele segue: a mim próprio interrogando, sem ter quem certeza dê qual a razão, o porquê, só posso viver pensando. E nisto a vida levando atrai a imaginação em pensar na distinção que me separa do bem. Meu peito prazer não tem, triste está meu coração. Olha que beleza. Ele vai contextualizando cada linha em uma escrita belíssima, né? Profunda, ontológica, por assim dizer. E aí ele segue: como as flores do jardim que cortaram-lhe as raízes, assim os dias felizes separam-se, pois, de mim. Não sei se terá mais fim este mal que me conclui, nenhum prazer me influi, só a tristeza me vem, já que na terra não tem, peço auxílio ao que possui. Isso é uma beleza, isso é uma beleza. Então ele já fez, em 3 das linhas faltava a 4ª, e aí ele vem com essa, arrematando extraordinariamente. Tenho por contentamento mágoas, sofrer tirania, imaginação, precundia, dor, maltrato, sentimento, desconsolo, sofrimento moram em meu coração. Só de Deus a proteção do alto em mim baixará, um auxílio mandará quem me dá consolação. Ou seja, a minha consolação é Deus. Não há nessa terra uma consolação maior do que aquela que o próprio Deus é quem me dá. Então, isso é extraordinário, isso é belíssimo. E aos pés, né, dessas linhas escritas, ao pé, por assim dizer, depois dessas linhas escritas, dessas 3 estrofes, dessas 4 estrofes, aliás, ele escreve isso: pede o rústico autor destes maus traduzidos quadros versados humildes desculpas de seu grosseiro trabalho,
pois não é mais do que um fraco agricultor dado ao trabalho que apenas nas horas que as vagas lhe permite, escreve a pedido de um amigo em rústicos versos, assunto que esteja diante de seu conhecimento, também ao som da lira os plantados pensamentos do seu coração, na distração de seus amigos. Cachoeira, 18 de julho de 1919, Antônio Marinho do Nascimento. Então, mostra-se uma pessoa, como ele próprio se entendia, não só um agricultor, né, que Deus deu o dom de cantar. E que dom extraordinário foi esse que foi dado a Marinho. Mas vamos continuar. Como eu disse a vocês, existia uma história, uma prática, por assim dizer, de se cantar com mote de uma linha só a última linha, que eu acho muito difícil de fazer, porque você tem que construir, não é, toda uma história em cima daquela única linha, e aqui tem que fazer sentido. Quando você tem duas linhas, você tem mais ou menos o enredo do que vai falar. Quando é uma linha só, às vezes fica um pouco complicado. E aí deram este mote a Marinho: ah, se o passado voltasse. Aí ele escreveu: quem jamais esquecerá, quem deixará de dar fé, tudo que foi e não é, tudo que houve e não há, tudo que esteve e não está, tudo que deu-se e não dá-se, por mais que na vida casse é sempre um ente infeliz, quando queixoso se diz, ah, se o passado voltasse. Sempre o bem é negativo, tem ele esta falta assim, o mal, apesar de ruim, tem um bem, é positivo. Explica logo o motivo, caso de onde nasce, e sem exceção de classe mostra seu estro infeliz. E por ele ninguém diz, ah, se o passado voltasse. O que é interessante aqui é que se a gente for prestar atenção, a obra de Marinho tem qualquer coisa de filosofia, certo? Ele pensava muito mais profundamente do que o simples tema pedia. Existe a história de que eles foram em um congresso de cantadores, e foram fazer uma visita no cemitério por razões que já fogem, né? Não se sabe qual foi o motivo dessa visita no cemitério, certamente visitar algum defunto, agora não se sabe se era um cantador, se era alguém importante, alguém conhecido, um apologista da cantoria, não se sabe. Se sabe que eles foram para este congresso de cantadores e passou-se nesse cemitério. Marinho, quando passou a cara na porta, disse: aqui neste cemitério onde estaremos após, foi aonde nossos pais pisaram nossos avós, nós pisamos nossos pais, nossos filhos pisam nós. Ou seja, a continuidade da vida, né? Existe uma filosofia nisso aqui. Existe uma profundidade nisso aqui, né? Então, não só cantando, senão também escrevendo, e sobretudo escrevendo, diga-se de passagem, ele tinha uma profundidade, né? Quando ele pega assim, sempre o bem é negativo, tem ele esta falta assim, o mal, apesar de ruim, tendo um bem é positivo. Então, assim, me parece, não tem como não parecer, com aquelas letras que São Paulo escreveu na Sagrada Escritura, já não lembro se é Romanos, bem, já não me chega agora à mente qual é a passagem, mas Paulo diz assim: não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, o mal que abomino. Há em meus membros uma lei diferente da lei do meu espírito, da lei do meu coração. Então, Marinho, de algum modo, reverbera isso, né, nessas primeiras linhas. Sempre o bem é negativo, tem ele esta falta assim. Às vezes eu quero fazer o bem e não consigo, né? Eu estou jurando que estou fazendo um bem e no final das contas não estou. Às vezes eu me prejudico, às vezes querendo fazer o bem eu termino prejudicando outra pessoa, porque isso é próprio da finitude humana. Nós somos seres finitos. E aí ele diz, o mal, apesar de ruim, tendo um bem é positivo, né? Às vezes é aquela máxima que a gente diz, né? Não há males que não venham para um bem. O próprio São Paulo, nas Sagradas Letras, lá na frente, diz, tudo concorre para o bem dos que amam a Deus. Então me parece que ele pega alguma coisa disso, né? Essa filosofia de vida, por assim dizer, para não entrar em questões teológicas, claro, porque não convém, não é o momento para isso, não é a situação para isso, embora a gente tenha visto que Marinho era um homem religioso, então provavelmente guardava alguns trechos, né, das Sagradas Letras na mente e usava-se disso para cantar, né? É muito bonito. Mas falando em filosofia, e eu acho que essa é a obra de Marinho que mais me intriga profundamente. Por quê? Embora ele não fosse analfabeto, como nós vimos, ele, no entanto, foi um poeta que estudou pouco, que teve pouco estudo. Ele morreu em 1940, então o principal meio de comunicação em 40 era um rádio. E aqui em São José do Egito, em 1940, todo mundo não tinha um rádio, era artigo de luxo. E ele, como agricultor e cantador de viola, provavelmente não tinha um padrão de vida muito elevado, né? Então o máximo que se conseguia era a Rádio Nacional do Rio de Janeiro, né? Alguma outra emissora que operasse em ondas curtas ou em ondas médias aqui na região, muito remotamente, de repente Recife, Caruaru, sei lá, a Rádio Difusora me parece que é mais ou menos dessa época aí.
Mas nós temos aí um sujeito que o máximo de informação que podia ter era por meio de um jornal, lendo um jornal, era por meio do rádio, ou seja, a informação era precária, pessoal. E de algum modo não dava para você ter uma visão mais geral e mais profunda do próprio país. Isso é evidente, não é hoje que o presidente da República dá tchau em Brasília e a gente fica sabendo em 5 minutos. Então, certamente não. Mas aí Marinho escreve O País e a Roseira, ou O País é a Roseira. Gente, ele se utiliza da imagem de que o país é como uma roseira, os aristocratas, os senadores, as pessoas de poder são as rosas, e o povo, são as raízes enterradas na lama. E aqueles que advogam sempre a favor das rosas são os espinhos. Advogam não no sentido de ser advogado, mas de defender essa ordem social posta, por assim dizer, indiscriminadamente. Porque o que ele critica aqui não é a ordem, é a forma indiscriminada que as rosas têm de, estando pujantes, por assim dizer, pujantes em cima da roseira, lá na ponta dos galhos da roseira, esquecerem a raiz, que levam os nutrientes para elas. Isso é muito bonito, escute bem. O país é uma roseira, a pobreza é a raiz. No trabalho é a primeira, na sorte a mais infeliz. A haste, a escadaria, por onde a aristocracia sobe os degraus da vontade. Deputados, senadores, desta roseira são flores sem responsabilidade. A raiz desta roseira está no estrume enterrada. Ali passa a vida inteira e do mundo não goza nada. As rosas estão em cima, arejadas pelo clima, cada qual quer ser mais bela, mais garbosa, mais feliz, e esquecidas da raiz, que vivem às custas dela. Espinhos por guarnição ainda a roseira tem, eis os soldados que são guardas dos grandes também. Negam ao pobre o que é propício, sujeitos ao sacrifício cumpridor do seu dever, mas por não ter ideal, termina no lamaçal, uma vida sem viver. Em seu silêncio profundo, o pobre é quem está de pé, passando a vida no mundo sem saber mundo onde é. Lá, solitário, sozinho, foi a base do caminho por onde o grande passou, esquecido em bom lugar, em cima, sem perguntar quem para ali o levou. Veja isso. Os votos da populaça, o candidato a rogar, a rosa esmola por graça, água para não murchar. Porém, depois de votados, são para cima levados, ali ficam como quem subiu passo a passo a esmo, conduzidos por si mesmo, não devem nada a ninguém. Na hora de pedir o voto, chega com uma beleza e bota você do céu para cima, e é mesmo que ser da família e não sei o que, não sei o que. Depois que chega lá, chega e se utiliza do poder como se tivesse subido só. Gente, mas isso é uma leitura da ordem política nacional há muitos anos, e Marinho em 1940 escreve uma coisa dessa. E aí, para terminar, arrematando com chave de ouro, como ele sempre fazia, ele diz: proprietários da sede, os grandes quando não são, estão como a rosa que pede água para a vegetação. Depois de bem irrigada, de flores bem enfeitada, deu-lhe o inverno a ação, adorna num apogeu, esquece de quem lhe deu água quando era verão. Gente, isso é uma leitura monumental da ordem política posta desde muito tempo atrás. Então, os pobres, o povo, a classe que trabalha, a classe que produz, que faz esse país gigante, são geralmente a raiz enterrada na lama, e os poderosos que precisaram da água para poder chegar ao cume da roseira são os políticos que muitas vezes esquecem que estão ali às custas da raiz. Gente, é profundo. Depois volta esse vídeo e vá tirando você mesmo as suas conclusões. Como é que um poeta nordestino, em 1940, época de informação precária, consegue me fazer uma leitura social deste tamanho?
é uma beleza, tanto uma beleza metafórica, quanto uma beleza social e crítica. É uma beleza isso aqui. Mas Marinho analisava criticamente não só a questão da política, ele também analisava coisas da vida, né? Tem um ditado que diz assim, não há quem possa com a língua do povo. É verdade, não há quem possa com a língua do povo, e Marinho escreveu sobre isso, falando em um verso, né, um poema que ele escreveu em cestilhas, que intitulou As Consequências da Vida. Aí ele diz assim: certo que não satisfaço, debalde tenho lutado, se falo sou falador, faço mal se ando calado, não castigo faço parte, se castigo sou malvado. Ou seja, tudo que fizer alguém vai falar. Me retiro, sou medroso, se aparecer, atrevido. Público, sou arrojado, mole se andar escondido. Descubro, sou traiçoeiro, se escondo, sou perseguido. Levo, sou mau condutor, trago, sou mau mensageiro. Descansado, se andar lento, vexado, se andar ligeiro. Num trabalho preguiçoso, se trabalho interesseiro. A política e o comércio atacam com mais furor. Se não abraça é inimigo, se abraça é adulador. Vendeu barato é guerreiro, vendeu caro é explorador. Quando ao meio social me acho dificultoso, se andar limpo é pilintra, se andar sujo é ceboso. Cumprimento é chaleirismo, não cumprimento é orgulhoso. De qualquer forma que andar, é olhado e sempre em vista. Se andar sem plano é leso, se faz plano é de quem guista. Andou moderno é afetado, não andou é carrancista. De toda forma que andar, somos errados bastante. Se me encalo, é enrascado. Respondo é de ignorante. Falo mal é de beócio, falo bem é de pedante. Fora de todos os meios, pode viver hoje quem espera pela existência. Cada noite um dia tem, sem a menor atenção, se o mundo vai ou se vem. Sinto sem contar, e se conto, conto a quem jeito não dá. Conto o que sinto e não sentem. Sinto sem remediar, conto o que sentem e não sinto. Sinto e calo sem contar. Então, tudo que você faz, vai ter alguém falando, né? É até um ensinamento de Marinho, né? Não vá se importar com as bobagens que muita gente fala, não. Faz o teu. Não faça nada errado, mas faça o seu, que está tudo bem. Para todo efeito, vão falar sempre, né? E um amigo dele, soldado, residente de Umburanas, hoje Itapetim, né, pediu que ele escrevesse alguns versos, já perto dele morrer. Essa aqui é a última obra escrita de Marinho. Que ele escrevesse alguns versos para ele guardar de lembrança. E que bom que ele pediu isso. Vocês vão ver o tamanho da obra. Isso aqui é Marinho por ele mesmo. E aqui a gente vai findar o vídeo. Marinho por ele mesmo. E aí o mote era o seguinte: a natureza tomou tudo quanto tinha dado. Aí ele diz: na minha infância querida soprava uma santaragem. Tudo me apontava a margem para o caminho da vida. De uma existência florida, há alguns anos rodeado, mas esse tempo passado na asa do vento voou, a natureza tomou tudo quanto tinha dado. Fiquei sem imitação enquanto funcionei, como trovador gozei os aplausos da razão. Fui por águia do sertão alguns anos alcunhado, alegre e regozijado, tudo a sorte carregou, e a natureza tomou tudo quanto tinha dado. A enchente da idade arrebatou meus futuros, levando de arrojo os muros do jardim da mocidade. Veio a contrariedade quando eu, muito descuidado, pela sorte capturada, a saúde desligou. A natureza tomou tudo quanto tinha dado. Desta pequena passagem que com triste vida presta-me, por prazer ainda resta-me a boa camaradagem. Quanto ao mais fui sem vantagem, quando todo enganado fui de males atacado, que a vida jamais curou, e a natureza tomou tudo quanto tinha dado. Só resta as recordações, a referência dos causos, dos prazeres e aplausos das boas recepções, gostos, felicitações pelos quais fui aclamado. Hoje sinto desviado o bem que me acompanhou, que a natureza tomou tudo quanto tinha dado. Ficam os prazeres de outrora, que passaram de momento e tenho por pagamento as consequências de agora. De minha vida uma hora, hoje é um fardo pesado, sem tempo, sentenciado, quem me empreendeu não datou, a natureza tomou tudo quanto tinha dado. Que coisa extraordinária, eu clamaria de sorte se não soubesse que a morte, como a vida, é necessária. Ela é também operária, como qualquer empregado. Fez de mim recenseado, minha vítima iniciou e a natureza tomou tudo quanto tinha dado.
Sem conforto e sem defesa, vivo, mas quase morrendo, semi-morto, mas vivendo por mercê da natureza. Nesta vida de incerteza, a recordar o passado, lamentando o meu estado, quem já fui hoje não sou, que a natureza tomou tudo quanto tinha dado. Quanto à minha profissão, o clero, a literatura, o comércio, a agricultura, de tudo eu tive atenção. A sorte já tem razão de achar meu tempo chegado. O que não acho inteirado, nunca ninguém inteirou, que a natureza tomou tudo quanto tinha dado. Quero em pequenos artigos fazer tais revelações, como comemorações aos sertanejos amigos. Já olhando mil perigos, o pensamento cansado, o repertório esgotado, pobre de forças ficou, que a natureza tomou tudo quanto tinha dado. No leito da conclusão, hoje me acho detido, dos colegas esquecido, de uns, mas de outros não. Ainda tenho a atenção da qual fica admirado. Por alguém ainda cercado, sucumbindo já estou, que a natureza tomou tudo quanto tinha dado. Um lar tormentoso, ardente, do qual recordo o afago, pelo qual eu deixo pago o meu tormento presente. Só sinto inconveniente atacar-me lado a lado. Suporto o fardo pesado que esta vida me obrigou, que a natureza tomou tudo quanto tinha dado. Da sociedade fora, sem pecúlio, sem ação, ninguém faz a ilação como estou passando agora. Como quem sem jeito chora um objeto tomado, veio o destino calado e a arte arrebatou, a natureza tomou tudo quanto tinha dado. Hoje a sorte me condena, objeto sem valor, um esposo sem fervor, um pai que não vale a pena. A família não pequena pela qual eu sou olhado, cada um está confiado, quero dar tudo e não dou, que a natureza tomou tudo quanto tinha dado. Prazeres extraordinários recebi de toda parte dos meus colegas à arte e dos correligionários. De grandes funcionários por todos considerado, hoje imitando o soldado que o batalhão expulsou, que a natureza tomou tudo quanto tinha dado. Belo tempo, flor da idade, força, coragem, ações, prazer, felicitações, regozijo, vaidade, reuniões, sociedade, ali tudo aliado. De hoje estou separado, veio a morte e arrebatou, que a natureza tomou tudo quanto tinha dado. Quando eu ia confiante, julgando o porto seguro, negro e maldito futuro, estava esperando adiante. Me julgava triunfante das águas de lado a lado, meu barco bem carregado, sobre as mesmas naufragou, que a natureza tomou tudo quanto tinha dado. Não é menos nem é mais que exemplos e lições as admoestações que o tempo novo me faz. Um novo regime traz, ao qual eu sou obrigado obedecer seu mandado, tudo ao contrário chegou, que a natureza tomou tudo quanto tinha dado. Semeei toda que havia de uma semente estranha pela fralda da montanha sem prever se nasceria. Aumentou de dia a dia, da relva cobriu-se o prado, quando eu muito descuidado veio o sol, tudo murchou e a natureza tomou tudo quanto tinha dado. Arremessado da arte, sujeito a tristes delírios, cópia fiel dos martírios da vida de Bonaparte. Ele como baluarte na ilha sentenciado, eu sobre um leito deitado, a dita tudo negou. A natureza tomou tudo quanto tinha dado. Isso é uma estrofe linda, gente. Puxa vida. Quem conhece a história de Napoleão, que ficou exilado na ilha e tal, ele se compara a Napoleão. É um guerreiro do improviso, um guerreiro da cantoria, por assim dizer. E assim como Napoleão, que se viu exilado na ilha, também ele agora exilado em cima da cama, que beleza. E segue. Só o tempo tem razão na sua branda pisada, que reduz o tudo a nada e sem promover questão. Para a sua ocasião não tem ninguém preparado, mas no momento sagrado nunca ninguém dispensou, que a natureza tomou tudo quanto tinha dado. Eu, por exemplo, julgava que a sorte, esta força infinda, cortava esta vida linda, mas que um pouco demorava. Cedo assim não esperava ser da sorte despejado. Senti o fio cortado, a transmissão não passou, que a natureza tomou tudo quanto tinha dado. Minha vida hoje é perigo, é o símbolo do tormento. Paralítico e fingimento de pai, esposa e amigo. Bem sei que jamais consigo dar um passo adiantado. Tendo bem me desprezado, nem mais a atenção prestou. A natureza tomou tudo quanto tinha dado. Outra tal de conclusão do meu pequeno ideal, não sei se fiz bem ou mal nesta comemoração. Quero deixar o sertão de um patrício bem lembrado, que deixou regozijado todo lugar que andou. A natureza tomou tudo quanto tinha dado. Veja, ele fala da vida dele, né? Que
por conta daquela doença, né, que ele morreu lá em 1940, de um mal incurável e tudo mais. Essa poesia foi escrita meses antes, já tinha dificuldade de andar, a agudez do sentido já não era tanta, tinha suas dificuldades na fala, enfim. Então ele comparava quem foi Marinho, o águia do sertão, que estava nos principais, né, postos da sociedade, admirado por muitos e tudo mais, quem é Marinho agora? É muito bonito isso, é como que um testamento, né? É um testamento que ele deixa, principalmente quando ele diz assim: quero deixar o sertão de um patrício lembrado que deixou regozijado todo lugar que andou. Ou seja, era um sertanejo de fato que o sertão deveria orgulhar-se. Me parece que ele previa o que aconteceria após sua morte, que morreu em 40, estamos em 2026 falando nele. Mas para arrebatar tudo, né, para arrematar, melhor dizer arrebatar, para arrematar tudo, no final ele diz assim: aí vai quem representa esta data varonil, aos 10 de maio de 1940. O cérebro já não aguenta, o pensamento é cansado, o repertório extasiado cansa quem nunca cansou, que a natureza tomou tudo quanto tinha dado. Então assim, ele escreveu em maio de 40 e em setembro morreu. Então foi a última obra escrita de fato. Se ele fez alguma coisa de improviso, não se tem mais notícia. Faz muito tempo, eu particularmente também nunca ouvi falar, não é? E Marinho foi essa coisa extraordinária que a gente acabou de ver. Uma capacidade de metáfora gigante, né? E versos belíssimos como esse: a natureza tomou tudo quanto tinha dado. Me parece que é o caminho de todos nós, né? Um dia nós vamos olhar, sei lá, se ainda existir o YouTube, se esses arquivos estarão vivos, se eu durar tudo isso, sei lá, quando eu chegar lá nos meus 80 anos, eu vou olhar para esses vídeos e dizer: a natureza tomou tudo quanto tinha dado. E assim com todos nós, né? Quem não olha para trás e não lembra das coisas da infância, da primeira adolescência, da segunda adolescência, os primeiros amores e assim por diante, e quem não sente saudade disso? Então, a natureza tomou tudo quanto tinha dado. Marinho cantou isso com muita clareza e com muita certeza e com muita assertividade, porque é o caminho natural de todos nós. Então, encerramos este vídeo com esta obra que, do meu ponto de vista, é o testamento que Marinho deixou. Mas eu vou concluir com a 10ª, que eu disse no outro vídeo, que ele cantou de improviso, quando morava na Serrinha, em São José do Egito. E aqui atrás eu escolhi hoje esse cenário justamente por isso. Dali, ó, esse pedaço ali, a gente consegue ver toda a cidade de São José, né? Aqui de casa, você vê tudo aquilo ali, é um bom pedaço de São José do Egito. Então não tinha um lugar melhor para gravar hoje, falando em Marinho, do que nesse lugar. Inclusive, quase aqui por perto, né, um pouco mais ali, está o Instituto Lorival Batista, né? Não sei, daqui certamente não vai dar para ver, mas mais ou menos nessa região aqui, por aqui assim, está o Instituto Lorival Batista, que é um instituto do genro de Antônio Marinho. Antônio Marinho era sogro de Louro do Pajeú, né? Que era cantador de viola também, que a gente depois vai dedicar também alguns vídeos a Louro, que Louro era imenso. E era casado com a filha de Marinho, né? E lá na frente do Instituto Louro do Pajeú está o busto de Antônio Marinho e o braço da viola que ele cantava. Então qualquer dia a gente vai lá gravar para trazer para vocês, para os apologistas da cantoria. Mas eu termino este vídeo de hoje lembrando a 10ª, onde ele disse aquilo que é verdade: o tempo está passando. Cada dia que passa a gente está com um pé mais próximo dela, né? A natureza toma tudo quanto dá a gente, e conforme o tempo vai passando, em uma ou outra esquina da vida a gente vai se encontrar com ela, que é também operária como nós, como dizia Marinho. E ele diz assim: finda o dia, a noite surge, com o enterro do sol, soluçando a vaca muge, procurando outro arrebol. É quando o poeta chora, recordando nesta hora um dia dos dias seus, e olhando para a velhice, saudoso da meninice, diz à infância um adeus. Salve a poesia nordestina, salve Antônio Marinho do Nascimento.